Olá, seja muito bem-vindo, você que está em flashscore.com.br. Esse é o nosso pré-jogo especial de Campeonato Brasileiro. Se você está pelo YouTube, peça você o seu like, o comentário, quanto vai ser o jogo, compartilha para geral e, claro, se inscreve no nosso canal. Como retribuição, QR Code pinta aqui no cantinho da tela para você baixar o nosso aplicativo e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, segunda-feira, 7 da noite, Palmeiras e Sport. O que esperar desse jogo? De um esporte que está tentando somar pontos, mas está difícil engrenar uma sequência de vitórias, hein? Só tem uma até agora. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, um abraço a você. A vantagem do esporte é que ele venceu. A única vez que ele venceu no campeonato foi fora de casa, né? Porque em casa, nas últimas rodadas, você pegar o jogo contra o Santos e o jogo contra o São Paulo, nos dois jogos, o Leão lá da Ilha do Retiro abriu 2-0 e acabou tomando o empate. Vamos ver se agora a chave vira de vez, né? Pro rubro-negro pernambucano. Agora, do lado do Verdão, né, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, aí sim está vindo numa sequência muito boa, ganhou do Botafogo lá no Rio. Isso é importante, Fábio, não só pela vitória em si, né, porque afinal de contas, acho que dá para dizer que com essa vitória o Palmeiras praticamente tirou o Botafogo da briga pelo título. Realmente eu não vejo o Botafogo se recuperando aí nesse segundo turno, né? O Botafogo e Palmeiras que têm o mesmo número de pontos, agora são 10 pontos de diferença de um time para o outro. E além disso, o Palmeiras conseguiu vencer um jogo grande, porque essa é uma das grandes críticas à equipe do Abel, não só nesse ano, mas em anos anteriores também, que o Palmeiras vai muito bem contra os times da parte baixa da tabela, mas nos jogos grandes, né, estava deixando a desejar. E agora com essa vitória sobre o Botafogo, isso fica um pouco para trás. É uma página já, podemos dizer assim, virada, né? Pelo menos na história recente aí do Verdão no Campeonato Brasileiro. E tem uma outra notícia muito importante para a torcida alviverde, né, Fábio? Que é essa dupla aí, né? O Flaco Lopes jogando atrás ali do Vitor Roque, que vem dando certo, né? Já são 2 jogos aí que o Abel coloca essa dupla, né? Jogou lá, começou lá no Peru isso, né? Contra o Universitário. E é claro, está dando muito certo, a coisa está frutificando, né? Lembrando até que o Flaco Lopes, olha, isso é importante, o Flaco Lopes está na pré-lista do Scaloni para a seleção da Argentina. O Scaloni que quase nunca, eu acho que nunca, convoca jogadores que jogam aqui na América Latina, né? É claro que é uma pré-lista, né? Ainda vários jogadores vão ser cortados dessa lista. Ele fez uma lista ampliada. Pela minha conta, 7 jogadores devem ser cortados ainda, mas é um feito e tanto, né? O Flaco Lopes conseguir aí estar na lista prévia aí das eliminatórias, né? Do Scaloni. E sem dúvida alguma, o Palmeiras está se ajeitando novamente, né? O Abel está conseguindo reinventar esse time, porque um dos grandes problemas do Palmeiras, principalmente nos últimos meses, era isso. Não tinha como construir jogadas a ponto de vencer as partidas com mais facilidade. Agora, desde lá do Peru, né, do primeiro jogo contra o Universitário, que o Palmeiras fez 4-0, a coisa começou a deslanchar. É claro que contra o Botafogo foi só 1-0, né, bem verdade. O Botafogo teve chances, o Botafogo que não estava com o time titular, é verdade, o Botafogo estava com a cabeça mais na Libertadores, mas o Palmeiras aí hoje, dá para dizer, é o grande competidor aí no Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Eu acho que o título vai ficar muito provavelmente entre Palmeiras e Flamengo, ou entre Flamengo e Palmeiras, se você preferir, e o Cruzeiro correndo ali por fora. Mas o Verdão, sem dúvida alguma, vem se encorpando cada vez mais e vai subir de produção até o fim do ano, né? Ou seja, ficar na cola ou ficar ali o mais perto possível do Flamengo, claro, se possível até ultrapassar o Flamengo. Por quê? O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e ainda tem um confronto direto que vai acontecer mais para frente, começo de novembro, né, Fábio? Esse jogo no Maracanã, né? Porque no Allianz deu Flamengo no turno, 2-0. Agora, Edu, o Palmeiras vai pegar um time que está como lanterna da competição, mas nos últimos 5 jogos não perdeu. Você até citou, estava vencendo, sofreu empate em casa, mas para quem não estava pontuando,
pelo menos é um alento. 5 jogos sem perder, Du. Não, sem dúvida. O esporte tá. Tudo bem que o esporte está muito afundado, né, na tabela de classificação, mas dá para dizer que ele vem fazendo um campeonato brasileiro de recuperação aí, principalmente nas últimas 5 rodadas, né? Conseguiu ganhar do Grêmio lá na Arena do Grêmio e teve esses 2 empates aí com sabor de derrota, é verdade, mas não deixou de jogar bem. Fez 2-0 no Santos, fez 2-0 também no São Paulo. Tudo bem, o São Paulo estava com um time reserva, o Santos também vinha de altos e baixos, né? Mas o esporte não dá para dizer que o Palmeiras ganhou os 3 pontos, pronto e acabou, né? O esporte realmente nos últimos jogos, né, nas últimas rodadas, vem causando algum problema, vamos dizer assim, vai para os seus adversários, né? Mas a gente tem a tela para mostrar primeiro do Palmeiras, né? Que vai jogar em casa, Fábio, exatamente os números contra o Botafogo, né? Por quê? É isso que eu estava falando sobre essa dupla aí, Vitor Roque e Flaco Lopes, né? E o Felipe Anderson também, que voltou a jogar muito bem no time do Palmeiras, principalmente nessa partida contra o Botafogo. Por quê? Se a gente for ver os números, ó, mais chutes, Vitor Roque, 4. E depois, ó, mais chances criadas, Felipe Anderson, 3. Mais interceptações, o Joaquim Piquerez, 3. Agora, tem um número ali que é bastante importante, né? Chutes no gol. O Botafogo deu 6, o Palmeiras deu apenas 2 chutes no gol. Só que, claro, o Palmeiras foi muito mais eficiente. A gente já discutiu aqui em vários outros pré-jogos essa falta de eficiência do Palmeiras. E isso realmente parece que está mudando. Contra o Botafogo foi assim, né? O Palmeiras teve poucas chances. Se a gente for ver gols esperados, enquanto o Botafogo teve 1,6, o Palmeiras teve 1,3. E parte desses números tem a ver com o Everton, né? Que o Everton fez uma defesaça. Se a gente for ver a última linha ali da nossa tabela de gols evitados, ou seja, é uma estatística que a Flash Score tem para mostrar o quanto o goleiro trabalhou bem na partida, vamos dizer assim, né? Resumindo, trocando em miúdos, você vê, gols evitados. O John, no caso do Botafogo, 0,2, e o Everton, no caso do Palmeiras, 1,2. Ou seja, dá para dizer que um gol do Palmeiras, né, um gol hipotético, foi do Everton. Porque se ele impediu um gol do Botafogo, a partida poderia ter acabado pelo menos 1-1. Aliás, a defesa do Everton naquele chute do Joaquim Corrêa foi algo extraordinário, né? Ele sai ali nos pés dele e cresce na frente do atacante, que veio da Inter de Milão, e ele não consegue vencer o Everton. E pelo lado do esporte, Edu, o que você separou para nós? Então, tem a tabela, tem uma tela também mostrando, né? A gente já falou do esporte que está muito afundado na tabela, mas é essa questão dos empates, né? Porque, ó, se a gente for pegar os últimos 5 jogos do esporte, vai do mais recente para o mais antigo, né? Teve esse empate 2-2 com o São Paulo, e aí a tela é clara, Fábio. Ó, o Sport fez 1-0 logo no começo. Tudo bem, foi uma falha grotesca do goleiro do São Paulo, o jovem Aliás, Young. como é que é o nome dele? Young. Young, até um meme que rolou na internet, né? Para quem não viu esse gol depois, eu convido você aqui no YouTube a assistir. Ele pega a bola e hesita e toca assim. Aí o meme que rolou quando você tá no gol na pelada e quer sair do gol, né? Entrega a bola para tomar o gol e sair. Ó, tomei o gol, saí, troquei. Verdade, Olha, ele deu uma falha e tanto, né? Ele entregou a bola de presente para o Lucas Lima, né? Que só deu 2, 3 passos e fez o gol. E aí, no segundo, aí virou 1-0, né? No segundo tempo, o Sport logo no comecinho fez 2-0. E aí a gente tem para quem só está ouvindo, a gente tem o gráfico de pressão agora na tela, né? Em azul é a pressão que o Sport exerce sobre o adversário e em vermelho é a pressão que o São Paulo exerceu sobre o Sport. E aí, Fábio, quando o São Paulo faz o primeiro gol, lá já mais ou menos um pouco antes dos 70 minutos de jogo, aí a gente só vai ver barrinhas ali vermelhas, só São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. O Sport parou de jogar na metade do segundo tempo. E aí, no finalzinho, o São Paulo ainda teve a sorte de empatar, né? Sorte. Teve a competência, foi para cima, fez. Mas assim, esse gráfico é muito claro. Se a gente pegar o gráfico só do segundo tempo, entre o primeiro gol e o segundo gol do São Paulo, só deu São Paulo, né? O Sport praticamente parou de jogar. E no primeiro tempo, o Sport foi muito melhor que o São Paulo. E isso mais ou menos aconteceu também nos outros jogos, né? Porque aí, antes do São Paulo, o Sport havia vencido o Grêmio, né, por 1-0.
E antes disso, teve os 3 empates. Empatou 0-0 com o Bahia, jogando em casa. Empatou com o Santos também jogando em casa 2-2, né? Saiu na frente 2-0 e cedeu o empate. E antes disso, havia empatado lá no Barradão com o Vitória também 2-2. Então tá na hora do Sport, vamos dizer assim, caprichar mais no fechamento dos jogos, né? Como os treinadores gostam de dizer, né? E não pecar nos minutos finais. Edu, um forte abraço, vai ser um grande jogo, claro, segunda-feira, 7 da noite. Isso para você não perder o horário, hein? E tem Flamengo também, mais tarde eu estarei no Maracanã para Flamengo e Vitória. Um grande abraço, Edu! Valeu, Fábio, abração, até a próxima. Valeu! Ponto final nesse nosso pré-jogo especial Palmeiras e Sport. Muito obrigado pelo seu carinho e lembre-se, QR Code pinta na tela é o nosso aplicativo para você baixar e ter muita informação na palma da sua mão. Leia o jogo como ninguém. Flash Score. Tchau, tchau.